Então, gente, olha, estou devendo. O último estudo que nós fizemos deu um probleminha com a minha internet, por isso que eu não consegui gravar ao vivo, tá? Então, nós fizemos, conversamos com as meninas que estavam presentes e agora eu tô gravando para colocar no canal para vocês, tá? Se você que tá vendo depois. Se você tá seguindo o nosso estudo, você sabe que nós estamos em Atos, que foi escrito por Lucas. Nós já vimos tudo isso, as coisas que já começaram a acontecer com a igreja primitiva, né? Então, agora é hora de pegar o que nós vamos pegar disso para nossa vida. Aliás, o objetivo dos nossos estudos é exatamente esse: pegar o que a Bíblia está escrito, quais são as experiências das pessoas, quais foram os posicionamentos das pessoas e tentar adaptar no nosso dia a dia, porque senão não tem graça, senão não tem valor. Se você vai estudar a Bíblia apenas para como adquirir conhecimento, então vai ler livro de história, porque na verdade a Bíblia é transformador, porque a palavra é sempre viva e eficaz, ok? Então vamos lá, nós estamos no capítulo 9 de Atos e nós vamos falar no capítulo 10 de Atos, esse é o nosso estudo número 9. E aí nós vamos falar, interessante, porque cada capítulo está falando sobre uma pessoa. E esse aqui nós vamos ver a história de Cornélio. Então a primeira pergunta diz o seguinte: quem era Cornélio? Aí o versículo 1 e 2 diz o seguinte: morava em Cesareia, era um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus e com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui já começa a descrever Cornélio que ele era centurião romano. Então, ele não era judeu, mas ele era piedoso e temente a Deus. Então isso já começa a servir pra gente, para pensar o quê? Deus vai atrás das pessoas, tá? Deus procura pessoas. Jesus disse que Deus está procurando verdadeiros adoradores e que o evangelho não é restrito a um determinado grupo. Então, enquanto aqui, eles que conviveram com Jesus, que eram judeus, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, eles começaram a ficar ali na panelinha deles, e aí teve que vir a perseguição, nós vamos ver isso, né? A perseguição para que a igreja realmente se espalhasse e cumprisse a ordem de Jesus lá em Mateus, né? Que é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E o que aconteceu com Cornélio? Cornélio, ele era um cidadão romano. Ele era um centurião, quer dizer, ele era responsável por 100 pessoas, né? 100 soldados, acho que era, não sei. E aqui diz que ele era piedoso, ele dava esmolas e ele era temente a Deus, ele e toda a sua casa. Então, Deus pode estar falando com alguma pessoa fora do nosso padrão gospel, muito mais do que ele pode falar com a gente, tá? Então vamos descer um pouco, como a minha avó dizia, descer um pouco do cavalo, vamos pegar e prestar atenção de que o amor de Deus é uniforme e é direcionado a todos. Então vamos lá. A pergunta número 2 diz o seguinte: na sua opinião, qual a característica dele que fez com que Deus chamasse para uma tarefa especial? Aí nós vamos ver o versículo de 3 a 8, diz o seguinte: este homem, Cornélio, né, observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo se retirou, que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam no seu serviço. E, havendo contado tudo, enviou-os a Jope. Então, vamos lá. Olha o que acontecia com um romano, que era a escória da sociedade naquela época, né? Deus apresentou a ele numa visão um anjo. E aqui diz que ele teve temor, não medo. Sabe qual é a diferença? Então nós temos que ser temente a Deus. Temente é o quê? Aquele que respeita, tá? Reconhece que o outro é melhor. Não é medo, tá? Ele se perguntou: quem é, Senhor? Gente,
Eu vou falar uma coisa para mim e para você. Já pensou se baixa um anjo aqui e eu tenho tanta intimidade com Deus que eu reconheço que ele é um anjo? Porque tira da sua cabeça essa história de asinha, fralda, um arco e flecha e uma auréola. Gente, isso aí é até piada. Porque o anjo não tem nada disso. Aliás, se você for ver na Bíblia, a descrição dos anjos é uma coisa assim totalmente diferente daquela criancinha gordinha, tá? Então, ele reconheceu que era um anjo. Por quê? Porque ele tinha intimidade. Então, ele fala assim, diz o que você quer falar comigo. E o anjo falou, né? Eu quero que você vá, mande alguém buscar que era o Simão, que está lá na casa do Simão, o curtidor, o nome dele é Pedro, e traz ele. Então, o que ele fez? Ele simplesmente obedeceu. Ele mandou 2 dos empregados e um soldado até Jope para buscar Pedro, que Pedro estava lá. Só que, se Pedro, vocês lembram como é que era Pedro, né? Pedro, aquele assim, intenso, né? Você imagina Pedro chegando tão restrito e tão fiel ao formatado, né? No que ele tinha aprendido. Aí aparece Cornélio na frente dele, que era um romano, pedindo para falar com ele. Ele não ia acreditar. Então, o que Deus fez? Ai, Deus é o máximo. Vamos lá. Na pergunta 13 é qual a visão de Pedro? Olha que louco. No dia seguinte, indo eles no caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, no qual era abaixado a terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, lógico, zero de surpresa de Pedro responder, né? De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Gente, por 3 vezes Pedro bateu boca com a voz de Deus. Gente, eu amo Pedro, porque ele era, né? O que acontece? Deus faz uma visão para ele, dá uma visão que tinha como se fosse um lençol e até os animais imundos. Então devia ter porco, aquele tipo de peixe lá que judeu não come, um monte de coisa lá e Deus mandou comer. E ele falou, não, eu sou o Pedro, eu sou o santo, não posso comer coisa imunda. E aí o que acontece? 3 vezes, até que a visão se parou, tá? Então, pergunta 4 diz o seguinte, na sua opinião, o que significava essa visão? Então, o que acontece? Deus estava mostrando para Pedro que existe sair de fora da religiosidade. Então, eu digo para vocês um negócio, nós até hoje nós temos isso, nós temos um padrão formatado pelas religiões e nem sempre é de acordo com a Bíblia. É muito interessante você ver isso. Tem coisas que nós fomos criados, tem que ser assim, ok, bárbaro, mas existem situações que é flexível, então a gente coloca aqui exatamente a diferença entre a doutrina bíblica e a doutrina das igrejas. A doutrina das igrejas, eu coloco sempre esse exemplo. Por exemplo, eu vou visitar uma igreja nova, eu sempre vou de saia e uso pouca maquiagem e esmalte claro. Por quê? Eu não sei se a doutrina daquela igreja proíbe calça comprida, tá? E eu estou sendo uma visitante. Calça comprida ou saia, a Bíblia não fala nada sobre isso. É um hábito da igreja. Então, o que acontece? Para não escandalizar, você vai. E Pedro era assim, não tem que ser assim. Existem igrejas que colocam uma lista de dogmas e de doutrinas tão pesada que as pessoas saem fora. Tá? É pecado? Não, só que não precisa ser assim. Se todos nós retivéssemos a palavra de Deus
transcrita na Bíblia como norma de conduta, o mundo ia ser bem mais diferente. Então, é assim, não existe os membros da diretoria, não existe os porteiros, gente, porteiro do Santo dos Santos, não, quando Deus chama, ele pega qualquer pessoa. Então, é assim, uma vez o meu irmão falou para mim que eu não poderia ir pregar numa clínica de dependente químico, né, em recuperação, porque eu não sei o que é isso. Eu não passei por isso, então eles não iam me falar. Então o que acontece? Não iam me escutar. O que acontece? Deus pega alguém daquele meio, transforma a vida daquela pessoa para que ele possa chegar perto. Foi assim com Jesus. Jesus, para falar com a gente, ele teve que se fazer humano e descer. Então, entende como é que é o negócio? A gente tem que aprender a separar o que são as doutrinas bíblicas, que não são pecados, tá? Tá valendo, mas o que é a doutrina bíblica. A doutrina da igreja é uma coisa, a doutrina bíblica é outra. Então vamos lá. Pergunta 5. O que aconteceu logo em seguida? Aí nós vamos ver lá o que o texto diz. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tá? Aconteceu bem em seguida. Tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens de quem procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião de Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo um bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Vocês acham que se o Pedro não tivesse tido essa visão, ele ia? Primeiro que ele ia achar que era armadilha, né? Que é para me prender. Então, aqui, o que os caras falaram? Tem um negócio aqui que eu achei muito interessante, que eu só percebi depois da, sei lá, 10ª vez que eu li, que foi o seguinte: eles tinham, o Cornélio, ele tinha um bom testemunho de toda a nação judaica. Os judeus reconheciam que ele era um homem íntegro. Então, aí, tudo isso é para fazer o Pedro, convencendo o Pedro, contar exatamente qual foi a ordem de Cornélio e dizendo que Deus estava no negócio. E aí, Pedro teve a visão, né? Então, tudo meio junto, e aí foi lá. E aí nós vamos ver que Pedro foi, e na pergunta 6 diz o seguinte: qual foi a receptividade de Cornélio? O que ele ficou achando? Ele achou que estava tudo bem, era para pregar para uma pessoa. Como naquela época, né, gente? Não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada. Então era andando, ou de barco, ou de cavalo, ou não sei, alguma coisa parecida. Aí Pedro convidou a entrar, hospedou-os. Tá? Acho que ele devia ter chegado, já devia ser à noite, né? E falou: no dia seguinte nós vamos. Então, no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Gente, saiu uma comitiva, né? No dia imediato, quer dizer, em seguida, ele entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Gente, tinha uma festa esperando ele lá. E aconteceu que, indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, porque eu também sou homem. O que tinha que acontecer aqui? Pedro achou que ia lá pregar para um cara. Não, tá bom, Deus, você mandou, então eu vou, né? E, no entanto, a casa estava lotada de gente para ouvir o evangelho. E o mundo hoje em dia está precisando do evangelho e você está sentado aí na sua cadeira, indo na igreja picar cartão no culto de domingo. Quando eu digo você, eu digo eu também, tá? Então, vamos ver. Pergunta 7. Qual a relutância de Pedro? Olha só. Falando com ele, entrou e, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Quer dizer, ele já subiu no tijolo para fazer discurso, né? Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar.
Pergunto, pois, qual a razão que me mandasse chamar? Quer dizer, ele já colocou aqui que a regra era outra, mas eles, como Deus apareceu no sobrenatural dele, ele teve assim, vamos dizer, essa decência, a sinceridade de explicar que foi por causa de uma visão que ele estava lá. Pergunta 8. Como Cornélio esperava a Pedro? Nós estamos no versículo 30 do capítulo 10, tá? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa e a hora 9ª da oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar a Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. E aí? E aí? Pedro contou porque que ele resolveu ir e Cornélio falou. Então, falou o que aconteceu com ele. Então, você vê que as duas ideias se combinam. Então, quando é Deus que manda você falar, Ele está preparando alguém para escutar. Saiba disso. Tenha o ouvido sensível a ouvir a palavra. Tenha o ouvido sensível a reconhecer a voz do Espírito Santo quando está te mandando ir para lá ou para cá. Isso é fácil? Não, mas é treino. Quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, você começa a reconhecer a voz acima dos barulhos do mundo, tá? Nossa, barulho do mundo ficou chique. Mas vamos lá. Pergunta 9. O que Pedro fez assim que ouviu? E eu achei o máximo o que ele fez. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ô cabeção, um parênteses assim, você vai na igreja e se tem igreja tem alguém assim, feinho, ou assim, com a roupa que você não curte, com a maquiagem que você não curte, com a tatuagem, com piercing, sei lá, você já acha que essa igreja nem é boa. Deus não faz acepção de pessoas, tá? Então, Pedro reconhece. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Uhul! Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus em Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também lhe tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus e juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas darão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Ok, ele resumiu aqui. Aí você diz assim: ah, mas eu não sei por onde começar, eu não conheço as pessoas. Eu vou dar uma dica. Conte, quando você não tiver nenhum discurso pronto, conte o que Deus fez por você. Conte como você era, como você teve esse encontro com Cristo e quando que você se decidiu por Ele. Então, às vezes, você está num lugar que existem pessoas que estão na mesma situação que você. Então, nada melhor do que você contar a sua experiência, tá? Como eu falei anteriormente, eu não seria ouvida numa clínica de dependente químico, porque eu nunca fui dependente químico e eu não sei. Eles iam olhar pra minha cara e falar assim, nada a ver, você não sabe. Mas Deus coloca você
aonde você tem que estar. E quem convence é o Espírito Santo. Então a sua função é proclamar a palavra. Deus fez isso na minha vida, aleluia. E quando as pessoas ouvem isso, você pode ter certeza que vai ter sempre alguém com a mesma vida que você, com as mesmas perguntas e que vai se animar pelo seu testemunho, tá? Então, esse texto fala, aqui vai começar o evangelho sendo proclamado a toda criatura, tá? Então já começou com Cornélio, que ele não era judeu. Ele não era judeu, ele era romano. E, no entanto, Deus era assim com ele. E todas aquelas pessoas que foram na casa dele. E estavam, nós vimos no versículo anterior, que eles estavam ávidos para ouvir a palavra de Deus. Então, não se desencoraje. Não fique sem graça, achando que você não é capaz. Gente, você é quem convence o Espírito Santo, e Deus vai usar a sua boca para falar com alguém que está na mesma situação que você. Então, esse estudo para mim é assim, é um encorajamento para você. Arregaça as mangas e vai. Aonde você está? No seu trabalho, na sua família, na sua escola, até mesmo dentro da sua igreja, de repente Deus vai usar pessoas que estão na mesma situação que você para serem atingidas pelo que você tem que falar. Amém? Então vamos lá. Pergunta 10. O que aconteceu? Vocês viram que Pedro começou falando quem era Jesus, o que aconteceu e o que eles tinham que fazer. Tá tudo aí. Se você perdeu o bonde andando, é só você ler os versículos anteriores, tá? Pergunta 10. Qual a consequência dessa conversa? Nós vamos ver do 44 a 48, que diz o seguinte. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque ele, também sobre gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Até aquele pessoal que foi com ele, que eu brinco que é os membros da diretoria, né? Os judeus que foram com ele, viram a presença do Espírito Santo, as pessoas sendo tocadas. Então, aí que começou a abrir a cabeça, que de repente Deus não tem o grupinho, ele não tem os membros da diretoria. O evangelho é proposto a toda aquela criatura, até todo aquele que ouve. Então você não pode negar de falar do amor de Cristo. E aqui eles viram o poder do Espírito Santo, falando: como nós não vamos batizar esse povo? E batizou todo mundo. Então imagine que nessa época, cada um desses que estava lá é um membro multiplicador. E foi assim que o evangelho se espalhou e se espalha até hoje em dia. Porque aquela pessoa que tem uma vida transformada não consegue ficar quieta e não consegue ser a mesma coisa. Tem um hino de louvor que eu amo muito que diz assim: quem já habitou no Santo dos Santos não sabe ficar em outro lugar. Então, é isso aí. Quem experimentou do amor de Cristo tem o primeiro amor querendo compartilhar com as pessoas. Então, o que eu e você estamos fazendo no presente momento, né? E a última pergunta, não tem texto porque encerrou o capítulo aqui, mas é aqui que vai fazer você pensar. O que isso significa para nós nos dias atuais? O que você acha que isso representa? Esse fato, esse evento que aconteceu.